Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui na tua presença, porque, na verdade, é o Senhor que nos chama. Sim. Nós viemos aqui, ó Deus, atraídos pelo teu amor, porque ele é tão grande sobre a nossa vida, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E a tua palavra, Senhor, é vida, é ela que alinha os nossos pensamentos dentro da tua vontade. O que nós queremos, ó Deus, cada um que está aqui, ó Deus, é porque queremos que a tua vontade seja real na nossa vida, seja perfeita, que se cumpra em nós, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra. Vem transformar o nosso pensamento, tirar todo sentimento ruim, ó Deus. Alinhar a nossa visão ao teu propósito, ó Pai. Para que possamos nessa terra, mais do que viver ou ter alcançado os nossos sonhos, mas sim cumprir a tua vontade. Cumprir os teus sonhos na nossa vida, Pai. Para que sejamos em todo o tempo, mesmo neste tempo, que parece que estamos isolados, mas neste tempo também, o Senhor nos faz luz, o Senhor nos faz brilhar, o Senhor manifesta a tua glória sobre a nossa vida, e que somos a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua glória sobre cada um nessa noite. Eu clamo a ti, Espírito Santo, dá espírito de revelação, de compreensão da tua palavra. Nos faz sair do raso, Senhor, nos faz ir no profundo, para que verdadeiramente sua palavra seja real na nossa vida. Não apenas conhecimento, mas prática. Vida em nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor tem sempre algo novo a falar conosco. E esses dias, esse tempo que nós temos vivido, é um tempo que Deus tem nos proporcionado a aprendermos mais e a amadurecermos espiritualmente, a crescermos, a desenvolver uma maturidade espiritual. Eu acho que nós, como a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo aqui nessa terra, Ele nos chamou com um propósito. Ele nos chamou para verdadeiramente representarmos Jesus Cristo nessa terra. E cada um de nós temos um propósito. Mas muitas vezes o inimigo vem e rouba a nossa visão. Tira a visão daquilo que Deus determinou na nossa vida. Do propósito real na nossa vida. E nada mais, durante esse tempo que nós temos vivido, eu sei que muitas pessoas têm passado por grandes dificuldades, não o nosso caso, porque nós somos a igreja e o Senhor está nos fazendo algo novo. Mas algo que a gente tem que manter sempre firme. São 3 coisas daquilo que Deus, que você já ouviu várias vezes, mas isso a gente tem que manter na nossa lembrança. Que é a posição que nós devemos ter perante o chamado, que nós vamos falar hoje sobre posição, propósito e determinação. E eu vou começar falando com vocês, abrindo lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22, falar um pouquinho sobre posição. Amém? Antes da gente falar sobre posição, eu quero deixar com vocês, assim, que esse é um ano assim, que Deus tem falado, tem trazido experiências novas, e eu acredito também que não só na minha vida, mas é um ano atípico para todos, e que Deus tem falado individualmente com cada um. E que Deus tem trazido oportunidades de você ser transformado, de você mudar a sua visão, mudar talvez aquilo que você tinha como objetivo, como foco, e Deus te levar e te conduzir. Ele não faz isso apenas com a igreja, porque a gente tem observado que ele tem feito isso com o mundo, não é assim? O mundo caminhava correndo, e de repente, pum, paralisa todo mundo. Para quê? Para que volte o seu olhar, para que volte novamente a confiar em Deus e a buscar aquilo que é eterno, a sair de nós mesmos, sabe? Porque talvez a gente andava tão agitado, assim como Marta, e buscando nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos sonhos, tudo nosso. Mas Deus nos põe voltado agora num novo tempo, onde é um tempo de nós acordarmos como a igreja de Jesus Cristo e assumir a posição a qual Ele nos chamou, de igreja, corpo de Cristo, para manifestar a glória de Deus nessa terra. E é isso que Ele nos chama e que nós vamos ver aqui.
assumir a posição, o propósito, o chamado de Deus que Ele tem na sua vida, para que você comece a voar, sabe? Para que você saia de si mesmo e comece a andar por caminhos que talvez você ainda não tenha experimentado. Então é isso que Ele vai falar conosco. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 22, diz assim. Quer ver? Não sei, lê na sua, que é mais fácil. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Ó, pôs todas as coisas embaixo dos pés. Dos pés de quem? De Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos que nós somos a igreja, nós somos o corpo. E nós só temos essa autoridade que Ele nos deu quando nós estamos sujeitos à vontade de Jesus Cristo. Porque essa autoridade foi dada à igreja, corpo de Jesus Cristo. E quando eu sou apenas um membro desligado do corpo, não existe um membro desligado do corpo, né? Porque o comando vem da cabeça e aí ele se torna membro. As minhas mãos mexem porque o comando vem da cabeça. Então, quando Jesus Cristo é cabeça, quando nós estamos ligados no corpo, essa autoridade nos foi dada. E nós passamos a ter autoridade. Essa autoridade que ele diz aqui, ó, sujeitou todas as coisas e pôs abaixo de principados, potestades, se submete quando nós somos a igreja de Jesus Cristo. Quando o comando vem de Jesus, eu me sujeito à vontade dele. Né? Abre lá agora em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Né? Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando verdadeiramente nós estamos em Cristo, nosso velho homem fica no passado, fica apagado. As nossas características, sabe? Aquilo que gritava no nosso eu, fica submetido, fica subjugado. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo. Então você assume a posição de quem você é em Cristo. Quando você entende isso. Posição é isso, eu assumir quem eu sou em Cristo Jesus. Porque não é por mim mesmo. Minha natureza humana, eu sou uma pessoa. Eu, cheia do Espírito, eu sou completamente transformada. E aí eu assumo a posição de quem eu sou em Cristo. É isso que ele diz aqui. Abre no capítulo João, no capítulo 1, versículo 12. Né? Ó, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ó, nós somos feitos filhos de Deus. Qual a posição de filho? O filho, ele tem liberdade, ele usufrui de tudo aquilo que é do pai, não é assim? E além dele usufruir, ele sabe que ele tem uma herança a receber. Quando chegar no momento oportuno, essa herança é dele, não é? E como herança, como nós somos filhos, ele nos deu a autoridade, o poder de ser filho. Filho nós sabemos que nós temos todas as coisas do reino disponíveis para nós. Todas as coisas estão disponíveis. Como filhos, nós podemos usufruir de todas as bênçãos que ele já conquistou lá na cruz do Calvário. Essa é a posição de filho. Quando você assume a posição de filho, você começa a viver verdadeiramente todo o bem que o Senhor reservou a nós. Posição de filho. Aquele que não sabe que é filho, ele anda como um bastardo. Ele anda mendigando um amor. Ele anda mendigando, talvez, conquistar alguma coisa por si mesmo, porque ele não entendeu ainda qual a herança que ele tem de Jesus Cristo. Ele não assumiu a posição de filho. E a posição que hoje nós temos que assumir é essa. Filho, amado por Deus, que não existe nada nesse mundo que ele não conquistou por nós, mas nós temos que estar sujeitos à vontade dele, para entrar no propósito dele, para que ele venha cumprir em nós a sua vontade. Amém? Abre agora em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Dentro dessa posição que ela está falando, que a Ana Cristina está falando, posição no reino espiritual, porque tudo isso é espiritual. Primeiro ela diz quem eu sou, né? Eu tenho que entender quem eu sou, é uma identidade. Você tem uma identidade, ninguém te engana disso.
e está escrito lá o seu nome, quem são seus pais, isso é claro na sua mente. Mas também eu tenho que entender dentro da realidade, da posição que eu tenho visto, o que eu posso. O que é que eu posso? Então ele diz aqui que nós podemos todas as coisas. Todas as coisas nele que nos fortalece. O segredo está nele, não é em nós. Tá? Não é por esforço humano, não é pela capacidade humana, senão o cristão muitas vezes confunde isso e acha assim, que ele já conquistou tanta coisa, né? E aí ele já sabe o caminho, não é? É pelo poder de Deus. Quando ele diz naquele que me fortalece, é o poder de Deus. Que muitas vezes age de uma forma diferente, porque Deus faz o sobrenatural. Mas eu tenho que compreender que eu posso todas as coisas, tudo. Eu posso ser feliz, posso prosperar, eu posso ter saúde abundante, uma família abençoada, porque Ele me fortalece. Né? João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer falar isso? Continua. Tudo, né? Então, olha, claro, é interessante que Deus é muito simples e claro, que Ele diz tudo que pedires. Então, o que é que você pode? Todas as coisas. Tudo que eu pedi a quem? Ao Pai. Tudo está ligado no Pai. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá a vitória. E Ele nos dá algo poderoso, que é o seu poder, que não tem limites. Não tem limites. Por isso Ele diz tudo posso naquele que fortalece. Tudo que pedires, isso é poderoso, meus amados. Amém? Abre em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Você vai ler junto comigo. Porque você não vai ler, você vai declarar aí junto. Nós vamos ler juntos. Amém? Para que essa palavra entre no seu coração. Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Glória a Deus. Quando nós descobrimos o poder do Espírito Santo em nós, nós assumimos a posição diferente. Sabe por quê? Porque quando você entende que não é você quem faz todas as coisas, que é pelo poder do Espírito Santo, você assume essa posição. Porque eu não sou nada, ele não é nada, nós somos cheios de fraqueza, cheios de debilidades, mas quando eu entendo que eu disponível para que o Espírito Santo me use, ele me enche do poder e nós somos canal de bênção, canal que leva, que faz fluir o rio de Deus e chegar até as pessoas. Então, nada vem por nós mesmos, nada. Se você reconhecer que ele deu, como ele diz assim, receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, nós recebemos o poder que vem do alto para nos capacitar a realizar todas as coisas. Esse poder nos foi dado. Então não é por nós, não é por mim, não é por você, mas é pelo Espírito Santo. Sem a presença dele, sem a unção dele, nada disso aconteceria, nada transformaria, seria apenas palavra. Então entenda isso e assuma a posição a qual ele te chamou. Entenda que ele te deu o Espírito Santo para você fazer uso e pregar e testemunhar, como ele diz, até os confins da terra. Amém? Em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, diz assim, olha: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Glória a Deus. Esse poder, essa autoridade nos foi dada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez muitos ainda estejam com uma visão restrita, limitada, e eu quero que o Espírito Santo abra a tua visão para você compreender o que é que Deus tem falado, qual a autoridade que Deus te deu. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que essa autoridade Deus teria que fazer por mim. Senhor, eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu estou ali te servindo, e o Senhor sabe quando eu tenho te buscado, mas eu não tomava posição. Eu não tomava posição.
Embora todos falando, o bispo falando, toma posição, toma posição. Eu ouvia aqui e achava assim que tomar posição era simplesmente orar. Tomei posição, vou orar. Isso não é tomar posição, meu irmão. Tomar posição é quando você se levanta e vai contra as circunstâncias que se opõem na sua vida. E vai contra aquilo que o inimigo quer te trazer como verdade. Ele vai contra todos os pensamentos enganosos de Satanás e destrói a força dele. Porque essa autoridade te foi dada. É isso que ele diz aqui, olha. Essa autoridade nos foi dada. Então, se você entender você como verdadeiramente recebeu o poder do Espírito Santo e autoridade, porque você é corpo, você é a igreja de Jesus Cristo nessa terra, você se posicione, põe o diabo para fora e começa a alcançar novos rumos, a trilhar novos rumos. Eu vou falar aqui porque nós estamos numa reunião de servos e eu falo claramente, porque eu não sei se todos aqui servem ou se você já descobriu o propósito que Deus tem na sua vida. Uma vida sem propósito, ela é triste, sabe? Por quê? Porque nada te leva a lugar, sempre assim, não leva a lugar nenhum, nada. Eu não tenho propósito, eu não tenho nada definido. Então, eu quero dizer a você assim, que o Espírito Santo está aqui para transformar a tua visão, para que você enxergue verdadeiramente qual o propósito que Deus tem na sua vida. Você é membro, eu disse isso no estudo semana passada. No estudo que a gente está com os irmãos, a semana passada, eu falei assim, não existe membro sem função no corpo. Todo membro tem função. Né? Não é vesícula não, né? Porque... Mas não é membro. Mas todo membro tem função no corpo. E se você ainda não enxergou qual o propósito de Deus na sua vida, comece a orar objetivo e claramente, Senhor, me revela. Revela qual o propósito que o Senhor tem na minha vida, para que eu possa produzir frutos e florescer e resplandecer a tua glória. Porque um cristão, quando ele não está no propósito, ele vive amargurado. Você olha, ele vive de luta em luta, de luta em luta, no perrengue, tentando, sabe assim? Acaba de sair de uma luta, começa outra e vai assim, de cordinha, tentando, cordinha em cordinha. Quando você entra no propósito de Deus, ele te dá uma visão tão alargada de tudo, que você não olha, as coisas ficam tudo para trás pequeno, e você começa a crescer e a buscar e a confiar de uma maneira tão grandiosa que Deus vai cuidando das coisas. E isso tudo fica para trás, as coisas se tornam pequenas, sabe? E a maior arma que o inimigo tem na nossa vida é fazer isso, direcionar, tirar o propósito da sua vida, a posição a qual Deus te chamou, fazer você não perder a visão, te roubar a visão, talvez com lutas, para que você desvie do propósito. Então, nós estamos falando sobre posição, mas a posição nós tomamos a partir do momento também que nós temos um propósito com Deus. Amém? Por isso nós vamos falar das três coisas. Abre em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 16 a 22. Diz assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá
e foram desbaratados. Amém? Glória a Deus. Meu amado, nós aprendemos que o Senhor nos chama a ter posição. Posição. E essa passagem nos mostra o que é posição. Posição é sair ao encontro. Enquanto você estiver parado, prostrado, esperando Deus realizar alguma coisa na sua vida, esperando que Deus faça um milagre, abra os céus e mude, transforme a sua vida, nada vai acontecer. Por quê? Porque ele ensina o povo aqui, olha, eis que estoura uma guerra. Você imagina o que é você saber vir uma multidão contra, e eles eram um povo pequeno, de número pequeno, se amedrontaram, mas Deus diz aí, tomai posição. Muitos cristãos estão parados porque não tem posição, não tem tomada de posição. Quando Deus manda, vai à luta, vai enfrentar, ele fica parado, talvez murmurando, lastimando, porque Deus não fez. Porque Deus ainda não transformou a situação financeira dele. Porque ele ainda não achou um milagre que fizesse, mudasse o relacionamento familiar, o filho que talvez dá trabalho, isso. Porque não existe milagre, meu irmão. Existe milagre em Deus, mas quando você toma posição, ele vai fazer um milagre. Mas ele te manda aí. Posição é isso. Ele disse, ó, vai ao encontro. Tomai posição, ficar parados e ver de livramento. Mas eles saíram ao encontro. Eles não correram e nem ficaram ali estagnados. Eles estavam prontos a ouvir a voz de Deus. E eu vou dizer uma coisa importante para nós, servos, que queremos aprender com Deus. Veja bem, eles ouviram o que Deus disse e andaram segundo a determinação de Deus. Deus, em muitas coisas, ele se manifesta de uma maneira ou de outra forma. Você tem que estar disposto a ouvir a direção de Deus e a submeter à vontade de Deus. Porque tem pessoas que talvez nem ouvem mais, nem sabem o que é ouvir, não conseguem nem discernir o que é ouvir a voz de Deus. Ele diz aqui, olha, no 21, no 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer em Deus é o primeiro passo. Quando você crê que o seu profeta ele é usado para te levar a conquistar grandes coisas, você dá credibilidade e age segundo a voz do profeta. Nós temos, glória a Deus, nós somos guiados, nós temos a pastora Regina, o bispo Darcy está em todo o tempo ajudando, muito próximo, né? Porque eu sei que ela é próxima de todo mundo, ela está lá em tudo quanto é grupo, tentando ajudar todas as pessoas. Eu falo, meu Deus, que missão! Glória a Deus por esse chamado. E Deus honra, glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas perdem a oportunidade de entender que a voz do profeta é a voz de Deus e que Deus te direciona a muitas coisas quando você ouvir, porque Deus honra a vida do profeta, a palavra na boca do profeta. Então ele diz, vai, crede, toma posição, não fica parado, comece a orar, buscar em Deus, cantar louvores, usar as armas de guerra, mas toma posição, que Deus vai trazer livramento, amém? Abre lá agora em 1 Samuel, no capítulo 17, 45 e 46. Diz assim, olha, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus por isso. Tremendo, meus amados. Nós vemos que havia um povo, preste atenção nisso, nós estamos falando sobre posição, né? Já encerrando aqui sobre posição, para entrar no propósito. Mas compreenda, era um povo de Deus, era uma nação, a nação de Israel era povo de Deus, mas estava sem posição, atemorizado com o gigante, sem posição, não sabia quem eles eram. E o Deus a quem eles serviam foi o mesmo Deus que livrou eles de Faraó, que abriu o mar e fez eles tomarem posse das terras, assumindo posição de reis, né? Porque veio a nação de Israel se levantar, já não era mais escravo, mas aí vem um gigante e grita,
Todos os dias ele grita. Talvez você tenha um gigante gritando aí atrás de você, meu irmão. Um problema no casamento, ou um problema financeiro, ou um problema que seja na parte sentimental, um pensamento, entendeu? E esse gigante quer falar que você não pode. Mas vem Davi, o verdadeiro servo de Deus, como eu e você, amém, meus amados? E se levantou, tomou posição. Peraí, eu sou um servo de Deus. E para quê? Por que Deus é glorificado quando você toma posição? Porque as pessoas vão ver, como ele declarou, a Deus em Israel. Todos vão reconhecer isso. Então, mesmo neste tempo de dificuldades, em que as pessoas estão aí, né, sendo limitadas, nós não temos limites. Nós temos nenhum limite, pois o Senhor age ao nosso favor. E assim como ele agiu para Davi. Davi tomou posição, falou, quem é esse circunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele vem contra mim com lança, com armas, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Toma posição hoje, meu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E talvez você esteja aí hoje fora do propósito de Deus, por não ter tomado posição ainda, por não ter assumido quem você é em Cristo e permitindo o inimigo ficar igual um gatinho rosnando, como se fosse um leão, rosnando, 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 e você se atentando às circunstâncias que estão ao redor, tentando socorrer tudo, e não entra no propósito. Então, o que Deus quer nessa noite, e eu oro para que o Espírito Santo te abra a visão, trazendo uma revelação do alto tão grande, poder de Deus, em nome de Jesus, para que você compreenda verdadeiramente qual o propósito que Deus tem na sua vida. Não é ficar olhando as circunstâncias, socorrendo de lá, socorrendo de cá, voltando para a sua vida, mas é para cumprir algo muito maior que Ele vai te entregar nas suas mãos, amém? Abre em Lucas, no capítulo 18, versículo 2 a 8. Olha, aqui nós estamos, em muitas pessoas, não é possível a gente falar com todos, mas eu gostaria que você, que ainda não enxergou qual é o seu propósito, estou falando um propósito espiritual, porque o que Deus quer trazer na nossa vida, na minha também, e eu tenho orado todos os dias para que Deus me revele qual o verdadeiro propósito que Ele tem para chegar até onde Ele quer. Muitas coisas Deus revelou, mas eu sei que também existem coisas que talvez ainda estejam em oculto. Mas se você ainda não consegue enxergar qual o propósito que Deus tem na sua vida, você pode escrever. Ninguém vai ver aí, vai chegar até nós aqui. Porque nós vamos orar junto depois. E nós vamos estar intercedendo. Para que Deus faça algo sobrenatural. Para que você comece a experimentar o poder de Deus e a grandiosidade de Deus na sua vida quando você entra no propósito e no chamado. Talvez sejam pessoas aqui ainda lá na boca de Jonas, sabe? Engolindo, fugindo do propósito, como eu estive durante muitos anos da minha vida. Por isso eu posso falar. Porque eu estive durante muitos anos e não queria sair. Mas a partir do momento que a gente toma posição e entra no propósito, as coisas todas se transformam na nossa vida. Então o Espírito Santo está aqui para manifestar esse poder, para transformar a sua vida, para que você, talvez você não tenha nem noção do que Deus quer fazer com a tua vida aí. E você esteja numa visão tão pequena, tão limitada, porque nós somos limitados, sabe? Então Deus nos leva, assim como Ele fez com Abraão, Ele leva lá fora, olha as estrelas do céu, para trazer a ele uma visão do que ele poderia alcançar. Porque às vezes você ainda está tão limitado, uma visão tão pequena, que você não é capaz de enxergar onde Deus quer te posicionar, onde Deus quer te levar. Então, Ele vai fazer isso contigo. E eu creio que o Espírito Santo ele é fiel. Se você se prontificar nessa noite, abrir o seu coração aí para Ele fazer e te mostrar o propósito que Ele tem na sua vida, né? Lucas, no capítulo 18, 2 a 8, diz assim: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo:
Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeite aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém? Olha só, sabe o que é propósito? É algo bem definido, firme, que você tem no coração, daquilo que Deus faz nascer no seu coração. É um desejo, é algo que te move, sabe? Não é alguém chegar e falar para você, mas é algo que queima o seu coração, um propósito firme e definido. Que por mais que as pessoas falem ao contrário, você vai lutar contra as pessoas falando. Porque você tem um propósito. Essa mulher aqui, como insistente, ela estava ali, perseguindo por um propósito maior que ela tinha na vida dela. Até que esse juiz disse assim: nossa, até que ela pare de me importunar, eu vou fazer justiça. Por quê? Porque dentro dela havia um propósito. Então ela não desistia. Quantos não ela pode ter recebido? Quantos não talvez você tenha recebido? E eu sei que existem pessoas que dizem assim: arruma justificativa, sabe? Para falta de propósito. Ah, não, fulano não sei o que, fez assim, a pastora tal, não sei o que. Não existe pastora, não existe fulano, não existe nada, meu irmão. Quando você tem um propósito, não é ninguém que fala contigo. É você, tá no seu coração, tá algo que borbulha dentro de você, que você quer fazer, que você sente a necessidade de fazer. E você persegue o algo até conquistar. Você vai em busca, por mais que as pessoas falem o contrário, você está lá em busca desse algo, amém? Isso é propósito. Abre em João, no capítulo 5, versículo 3 a 9. Ora, existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Amém? Não existe tempo. Não existe tempo quando se tem propósito. Quanto tempo fazia que aquele homem estava ali? 38 anos. 38 anos era uma situação impossível, se você parar para pensar. Quem é que colocasse ali? Mas ele estava determinado. Não importa as circunstâncias ao seu redor, não importa o tempo que leve, porque a gente talvez ande precipitado, querendo tudo ao nosso tempo. Mas quando existe propósito, você não desiste. Você continua, você permanece firme, porque existe um propósito. Aquele homem, durante esses 38 anos, uma situação impossível, porque ninguém podia pegar e colocar, ele não desistiu. Ele não olhou as dificuldades de estar ali há 38 anos sem murmurar, não murmurou nem nada, mas ele se mantinha ali com um propósito firme. Então, meu amado, eu vou dizer algo a você. Se você fala assim: não, eu tenho um propósito, mas desistiu, não era propósito. Você não tem um propósito. Então, propósito, ele é algo além disso. É como o bispo diz, que eu gosto muito, ele fala assim: constantemente constante, não é? Uma redundância,
mas é se manter constante, não importa a situação, não importa o momento, não importa nada do que você venha passar, não importa, assim como Jó passou, destruiu toda a família, destruiu as riquezas, levou a tudo, ele se mantinha fiel a Deus. O nosso propósito vai além de nós mesmos, vai além das circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu vejo hoje a igreja tendo a oportunidade de se voltar a Jesus, como Ele é, a essência. Porque durante muito tempo nós fomos criados como filhos mimados. Sabe o que é filho mimado? Faz o que eu quero. Ah, não faz. Ah, não vou mais. Não gosto. Da birra, sabe? Ah, não quero saber mais disso. Não quero, não, Deus não fez do jeito que eu queria. A igreja dos últimos tempos que andou. A igreja foi criada com um propósito muito maior. O propósito, nosso alvo maior é levar as pessoas à salvação. É parar de olhar para nós mesmos, sabe? E é começar a enxergar valor nas pessoas. Valor onde Deus põe valor. Aí você começa a ser igreja. Aí você começa a ser parte como igreja verdadeiramente. A ser usado por Deus. Para que Ele te conduza a algo muito maior. E aí você para de olhar para si mesmo, para as circunstâncias que estão ao seu redor. E as coisas naturalmente começam a acontecer. Porque enquanto você correr em busca daquilo que é seu alvo pessoal, meu irmão, eu posso falar a verdade? Você vai ficar muito tempo aí. Enquanto você não quiser enxergar o tempo, vai levar o tempo da sua dureza de coração. Sabe por quê? O tempo é de cada um. Por isso eu digo assim, tem pessoas que com maior facilidade enxergam isso e entram no propósito. Tem uns que demoram anos para entrar no propósito. No meu caso, eu demorei muito tempo para entrar no propósito. Teimosia, né? Por ser tão teimosa. Porque eu não queria. Eu não queria e eu lutava contra. Até eu perceber que quando existe o propósito, porque Deus tem propósito na nossa vida, com qualquer um de vocês, qualquer um, não existe isso. Propósito talvez não seja, eu digo assim, propósito de pregar todos têm. Porque você pode pregar para o seu funcionário, você pode pregar para qualquer pessoa que estiver ao seu redor aí. E isso tem, qualquer um tem esse propósito, mas Deus tem algo muito maior ainda, que vai te conduzir. E se você não entrar naquilo que Deus quer, você vai ficar igual o povo no deserto, sabe? E não entra na terra prometida. E não entra. Então, quanto mais cedo você acordar para isso, deixar que Deus permita te usar verdadeiramente, mais cedo você chega à terra prometida. E é isso que nós queremos, amém? Abre em Lucas, no capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Deus veio buscar a tua igreja. Deus veio restaurar a igreja. Deus está aproveitando um tempo novo para que você seja restaurado em salvação. Zaqueu era um homem rico, um homem de posses, que estava ali numa posição que hoje você muito bem sabe, aqueles que têm uma posição financeira melhor, talvez altivez. Para Zaqueu, ele não se importou em humilhar, em subir numa árvore, porque ele tinha um propósito de ver Jesus. Sabe? Deus conhece cada um de nós, Ele conhece a nossa intimidade, o nosso coração. Ele conhece qual o propósito do seu coração. Quando você se humilha e verdadeiramente você busca enxergar Jesus, você sai de si mesmo. Você sai do natural. Você sai das suas vontades próprias, do seu mundo, daquilo que para você talvez seja orgulho,
Sai do orgulho, meu irmão. Os valores se quebram, né? Sim. Porque o valor de Deus é muito maior, o propósito de Deus é muito maior. A gente quebra tudo isso que a Letícia está falando. Amém. Por um propósito, por um objetivo maior. Ele tinha o objetivo de ver Jesus. Se você tiver esse objetivo essa noite, de verdadeiramente ver Jesus, e de não ser simplesmente um membro, talvez, que está no corpo, inutilizado, sem função, porque você mesmo talvez não tenha permitido ainda Jesus se revelar a você. Sabe quando é que nós permitimos? Quando verdadeiramente nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. A partir do momento que eu disse assim, Senhor, eu não sei onde o Senhor vai me levar, mas tudo bem, eu não digo mais não. Então eu estou aqui. Talvez eu não tenha capacidade de enxergar onde Deus quer me colocar ainda. Muitas coisas eu vejo. Muitas coisas diferentes daquilo que eu via antes. Mas eu simplesmente me dispus a fazer. A grande diferença da igreja de hoje, meu amado, que eu entristeço um pouco, mas eu sei que é um tempo que Deus está tratando com todos nós. É uma igreja talvez voltada a si mesmo, sabe? A bênção, a isso, aquilo outro, o que eu preciso do sucesso no trabalho, eu preciso da bênção na minha família, eu preciso estar em paz com meus filhos, isso, aquilo outro. Isso tudo é acréscimo, mas é acréscimo mesmo, eu creio nisso e sei, e vivo isso, que Deus acrescenta mesmo, eu não tenho nem dúvida disso. Mas você precisa sair hoje da posição, da visão limitada de olhar para si mesmo. Porque o evangelho não é isso. Não é olhar para nós mesmos. E estar na disposição de servir, de se humilhar, sabe? Humilhar é quando Deus te chama a um serviço, você está disposto a fazer. Não é estar disposto a fazer o que eu quero. Porque nem sempre estou disposto a fazer o que eu quero. Eu estou... Quantos anos eu tenho? Eu estou nos 11. Acho que eu estou quase 30 anos disposta a fazer o que eu não quero, porque eu ia para um piano empurrada e amarrada. Eu detestava ali, assim, eu dava soco no piano, sabe? E aí Deus me pôs para tocar no teclado. E hoje eu entendo o propósito, que a minha mãe foi perseverante comigo, enquanto eu não formasse, eu não parava. Foi perseverante comigo. E eu tô ali servindo no propósito. Hoje eu dou glória a Deus, porque é um instrumento que eu entro na adoração. Hoje não é mais por tocar assim, mas eu falo assim, Senhor, eu nem sei nada, mas Deus me conduz à adoração através do instrumento, sabe? Então eu digo a você assim, quando você estiver disposto a ver Jesus e ver enxergar o propósito que Deus tem na sua vida, a sua visão vai mudar e você vai estar disposto a cumprir o chamado de Deus, aonde quer que Ele te colocar. Amém? Mateus 21, 28. Então, Mateus 21, 28 diz assim, olha, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então veja que aquele filho que disse não, ele se arrependeu. Ele entendeu que o propósito do pai, porque está aqui, ó, 2 filhos. Todos nós somos filhos aqui. Ele entendeu que o propósito do pai era maior. Então, como nós estamos falando aqui de propósito, quando nós entendemos que o propósito do nosso Deus é maior, a gente deixa tudo. E ele deixou o quê? O eu dele. Porque o eu dele disse não, logo de princípio, né? Não. Mas logo ele arrependeu. Disse não, peraí. O propósito que meu pai tem no trabalho é muito maior. O que adianta eu estar aqui preso? Deixa, meu irmão, deixa o teu eu. Deixa. Porque eu já vi questão de ser assim, ó, por que tão fora do propósito? Por causa do orgulho. Ah, me feriu. Quem é o teu mestre?
Você não é servo de Jesus como eu? Meu mestre foi ferido, foi humilhado, foi cuspido. E passou por tudo isso e cumpriu o propósito de Deus. Cumpriu. Ele diz, olha, Paulo diz assim, eu esmurro a minha carne, torno ela servidão, olha, para que pregando a outros eu não venha a ser desqualificado. Quer dizer, para que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida, verdadeiramente. Então é tempo de nós esmagarmos a nossa carne, sabe, meus amados? Nós estamos passando um tempo de tanta dificuldade, mas que tem que trazer aprendizado na nossa vida. Nós entendemos que nós não somos nada, que diante do poder de Deus nós não somos nada. Estamos lá trancados dentro de uma casa, ninguém viaja, ninguém sai, as pessoas ficam presas e elas veem quão pequenas elas são. E se nós olharmos para o poder de Deus, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. Então é muito melhor, por arrependimento, por um coração quebrantado, nós alinharmos a nossa vida e voltarmos ao propósito de Deus. Porque o que Ele tem para mim, para você, meus amados, é muito maior, é tremendo, é maravilhoso. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre determinação, nós estamos terminando, tá? É porque os versículos são grandes. Abre em 1 Samuel, no capítulo 17, 48 a 50. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém, amados? Amém? Olha só, como é diferente quando a gente toma posição, sai do lugar que você está, assume a posição que você tem em Cristo, encontra o propósito verdadeiramente que você tem em Cristo, você está determinado a cumprir o propósito. Você sai determinado. Davi, ele estava determinado a matar o gigante. Ele não tinha dúvida. Por isso ele saiu ao encontro. Ele não saiu, ele correu ao encontro do filisteu. Olha só, correu ao encontro. Quando você está determinado a alguma coisa, meu amado, não tem nada que te paralisa. Não tem, eu falei com a pastora falou que tudo bem. Não tem isso não. Chega de desculpa, sabe? Chega de tantas desculpas que a gente mesmo busca encontrar para nós mesmos. Pelo amor de Deus, amados, vamos amadurecer espiritualmente, vamos ser uma igreja amadurecida que cresce, que entra no propósito, deixa Deus te usar, deixa Deus te levar mais longe, alcançar muitas vidas, sabe? Seja determinada a cumprir o propósito, não custe o que custar. Tem muitas coisas que tentam nos paralisar, cada um tem sua fraqueza, eu sei bem disso, mas quando nós estamos determinados a cumprir o propósito de Deus, nós deixamos o nosso eu bem sufocado, para que Cristo seja exaltado, amém? Davi estava aqui, o exemplo de determinação, que é isso? É correr ao encontro, correr, quando você tem determinação. Vou dizer algo a vocês, assim, um atleta está determinado. Um atleta, ele treina constantemente, ele subjuga o corpo dele, sabe? Quantas vezes ele está assim perante pessoas comendo, ele não come, ele regula a sua alimentação, ele leva o corpo à exaustão em busca de uma coroa, que diz a palavra, que é corruptível. A nossa coroa, ela é incorruptível, mas ele está determinado a vencer. Mas ele determina a vencer. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O propósito dele não é ganhar uma batalha, que seja sei lá, quem compete, né? Uma competição. Mas o propósito de qualquer atleta que você perguntar, ele corre em torno de ser o quê? O melhor. Ele chegar a algo que supere a todas as outras pessoas. E esse deve ser a nossa determinação, de levar a exaustão do nosso eu mesmo, do nosso corpo, da nossa vontade, tudo sufocado em busca de algo que é incorruptível. Amém? Abre em 2 Reis, no capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu como um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui,
porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? E respondeu ele, também eu sei, calai-vos. E disse depois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, rolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Glória a Deus. Nós vemos aqui a determinação de Eliseu, né? Que foi chamado por Deus, porque quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele só lhe pergunta assim, você sabe o que aconteceu? Ele diz, sei. Então não foi Elias que falou para Eliseu o que tinha acontecido. Deus. Eu tenho certeza que você está aqui hoje porque Deus falou com você. Porque um dia você foi tocado por Deus e Deus fez um chamado na sua vida. Foi Deus quem impulsionou você ao propósito e que te impulsiona novamente hoje ao propósito. Por isso, seja determinado como Eliseu. Veja que era duro, não foi fácil. Então, os discípulos dos profetas diziam, não vai. E ele dizia, calai-vos. E até mesmo Elias disse, olha, fica por aqui. Esse chamado é pesado. Elias sabia o que ele tinha passado. Elias sabia quando ele enfrentou os profetas de Baal e naquela hora ele estava sozinho. Porque muitas vezes o servo de Deus está sozinho, aparentemente, mas Deus nunca desampara. Ele sabia. Então ele disse, fica-te aqui. Ele disse, não fico. Ele perseverou, foi determinado. E quando Elias perguntou, o que é que você quer? Olha a determinação dele, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse, dura coisa pediste. Dura coisa. Mas se me vires passar, quando ele for tomado pelo Senhor, você vai receber. E ele viu os carros de fogo, Deus levando a Elias e aquela unção sendo derramada sobre Eliseu. E Eliseu recebeu uma unção tão grande na vida dele, como nós já sabemos, você já conhece, que ele fez obras maiores que Elias. Havia tanta unção na vida de Eliseu, que mesmo quando morto, ainda, a palavra diz que havia resquícios da unção sobre os ossos dele. Quando aquele soldado cai morto e toca nos ossos de Eliseu, ele revive. Tamanha unção que estava sobre a vida dele. Por isso que eu digo para você nessa noite, toma uma posição. Que tudo você vai vencer e Deus vai fazer coisas grandes e tremendas na sua vida, em nome de Jesus.
Para a gente terminar, abre em Gênesis, no capítulo 31, versículo 10 a 13, diz assim: E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Até ali, né? Amém? Até ali. Olha só, quando Deus fala conosco, sabe? É muito engraçado, porque eu tô lendo essa passagem e vendo exatamente como Deus fez comigo, e eu sei que Ele faz com você também. Ele traz sonho, porque a linguagem de Deus é sonho. Quando você está determinado naquilo que é um propósito, Ele te traz uma revelação que vem do alto. É uma visão que você tem, sabe? Não é algo que fala que você não tem compreensão, mas é como se tudo isso fosse real na sua vida. Se você enxergasse antecipadamente. Eu vou usar um exemplo do Luca, que ele brinca e fala assim: Mamãe, eu falei assim, flashes, meu filho, eu não sei se acontece com vocês. Parece que comigo, talvez eu vivo uma situação e de repente eu lembro, parece que eu sonhei aquilo, que eu vivi. Eu não sei se alguém já aconteceu isso também. Aí eu brinquei com ele, falei, são flashes, mas não é. Eu acredito muito que Deus traz a nós a visão daquilo que Ele quer fazer conosco, de onde Ele quer nos posicionar, de onde Ele quer nos levar. Quando nós estamos determinados a alcançar, não tem nada que nos paralisa. Não tem nada que nos paralisa. Por isso, eu digo assim, aqui Deus falou com ele diretamente em sonhos. E ele enxergou. Se você observar o que Deus tem tentado te mostrar, você vai começar a enxergar e a ver. Porque assim como ele fez com Abraão, ele levou lá para fora, para ele conseguir enxergar. Aqui, como ele fez com Jacó, ele falou, olha, eu tenho visto o que Labão tem feito contigo. Mas ele levou ele a enxergar. Vai porque eu vou te honrar. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele te dá a visão daquilo que ele vai fazer. Sabe, ele te revela, ele traz algo, é uma revelação de Deus na sua vida. Quando você está intimamente ligado, disposto a ouvir a voz de Deus. Porque muitos não ouvem mais. Porque se distanciaram de uma tal maneira que estão insensíveis à voz de Deus. E olhando as coisas como se fosse tudo natural. Tudo que nós estamos aqui, meu irmão, falando, é pelo reino do Espírito. É quando verdadeiramente nós tomamos posição, nós entramos no propósito de Deus e nós saímos determinados a alcançar isso espiritualmente. Parece que nada ao seu redor muda. Parece que tudo continua a mesma coisa, mas não é não. Tudo se transforma quando você toma posição espiritual na sua vida. Tudo muda. As circunstâncias parecem que não mudaram nada, mas daí um pouquinho você vai começar a ver o fruto disso, sabe? A transformação na sua vida. Tem pessoas que ainda vivem no vale, que ainda estão passando por momentos de escuridão, sabe? Sombrio. Pessoas que ainda estão amarguradas. E eu falo com você nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui para transformar a sua vida. Te levar a algo muito mais alto. Te levar a lugares altos que você talvez nunca sonhou em viver. Sabe? A te transportar. Sair desse natural aqui, ó. E o Espírito Santo vai fazer. Por isso, eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está agora nessa noite. Para que o Espírito Santo venha trabalhar. Em nome de Jesus. Nós, em concordância, vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo está me falando aqui agora. O primeiro passo é a posição. Nós vamos orar e você vai tomar posição. Porque tudo é decisão. Posição não é um processo. Ah, pastor, então amanhã não é agora. É agora. Você vai tomar uma posição, um chamado de Deus na sua vida. Uma posição como servo de Deus, como mulher, se você é mulher.
esposa, como marido, tomar posição como pai, como mãe, toma posição como no seu trabalho, toma posição agora. Que aquilo que estava te perturbando, se é uma enfermidade, você vai ficar curado. Amém. Ela vai sair da sua vida. Você não vai sentir mais dor, não vai ficar mais... se é uma preocupação, uma ansiedade, no dia de amanhã, com alguma coisa, você quer que aconteça, você está ansioso, e parece que as portas não se abrem, tudo está fechado, está tudo difícil. Deus vai abrir as portas, toma posição. Porque quem faz é Deus, sabe, meu irmão? Eu já preguei isso várias vezes, mas vou falar de novo. A parte mais fácil é a nossa. Jesus falou, frente ao túmulo do Lázaro, tira a pedra. A parte mais fácil, meu irmão, era tirar a pedra. Porque eu não posso ressuscitar mortos, mas ele pode. Mas ele mandou tirar a pedra. Se ninguém tivesse tirado a pedra, ninguém ia ressuscitar mortos. Eles obedeceram e tiraram a pedra. E Jesus só deu uma ordem, vem, e Lázaro veio. Então quem vai tirar a pedra hoje é você. Da incredulidade, do engano de Satanás. Não toma posição a pessoa que leva as coisas de Deus mais ou menos. Que se leva, estou aqui para mais um estudo. Não, mais um estudo não muda a vida de ninguém. Às vezes é melhor nem assistir um estudo. Você acha que eu estou sendo exagerado? Não, meu irmão, não estou não. Porque as coisas de Deus é para valer. Ou vai, meu irmão, ou vai. Com Deus é assim. Não tem aquele negócio, hoje não, mais ou menos. Não tem. Por isso que fé é certeza, fé não é dúvida. Fé é certeza, vai acontecer. Então toma posição agora. Se você estava meio assim, levanta agora, toma posição. Você vai ver o grande livramento que Deus vai te dar. A grande vitória que Josafá tomou posição. Ele tomou posição apenas, irmão, não fez nada, só tomou posição. Eles começaram a louvar, os inimigos caíram. O que aconteceu? Eles recolheram os despojos. Então é hoje isso que Deus faz. Nós vamos orar, né? Cristina vai orar aqui. Toma posição aí. Deus vai te dar vitória hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu vou dizer algo que Deus fala comigo também. Porque talvez as guerras que você esteja aí passando, que você tem lutado há anos para sair, você só vai ter vitória quando você tomar posição no chamado que Deus tem na sua vida. Essa guerra não vai paralisar enquanto você não tomar posição do chamado. E tem muitos que estão dando desculpa do chamado, muitos que estão aí dando desculpa. Chamado, ele é feito por Deus. Embora Eliseu disse ainda, larga, para aí. Não, o chamado estava lá, a determinação estava lá. E embora Elias disse a Eliseu. Então eu digo a você nessa noite que o chamado está aí no teu coração, porque queima no teu coração a vontade de Deus. E é Ele que faz. E por isso nós oramos agora, Deus, em nome de Jesus. Quebrando todo jugo, toda a força de principados, em nome de Jesus Cristo, Deus. Sobre a vida de cada um, de cada uma dessas pessoas que ouvem hoje, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando todos os pensamentos enganosos de Satanás. Vai destruindo toda a visão contrária. Vai destruindo agora, em nome de Jesus Cristo, pecado de rebelião, de feitiçaria, ó Deus, que diz na tua palavra. Senhor, move agora no coração daqueles que estão em pecado. Em nome de Jesus, para ser transformado. Senhor, move ao arrependimento nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha tocar. Em nome de Jesus. Tocar na intimidade, ó Deus, para trazer de volta, ó Deus, no propósito, no chamado, ó Deus, da tua igreja, Senhor. Abre os olhos espirituais, ó Deus, para que possam ver. Em nome de Jesus, ó Pai, para se posicionar perante aquilo que o Senhor tem chamado. O Senhor tem chamado um povo forte, guerreiro, Senhor, que não se amedronta, mas que avança contra o inimigo, que guerreia as tuas guerras, ó Deus, e que peleja a teu favor, ó Pai. Senhor, nós sabemos que nós não temos que pelejar, porque o Senhor é quem luta por nós. Mas nós nos posicionamos como guerreiros valentes do Senhor, ó Pai, porque nós somos a tua igreja. Em nome de Jesus, liberta a mente agora. Em nome de Jesus, coloca a mão na tua mente aí. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, todo pensamento contrário de Satanás na mente agora destrói. Em nome de Jesus, toda visão contrária. Em nome de Jesus, vai destruindo agora, Deus, queima com o fogo, ó Pai. Oh, lavarashi de cantaramanaya, suriandaramanaya, fúria.
Senhor, traz a visão à tua igreja, Deus. Traz a visão ao teu povo. Do que o Senhor tem feito nesses dias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E grandes coisas nós vamos ver. Nós vamos provar, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Ora comigo, mas ora firme, tá? Ora declarando. Que o diabo reconhece a voz de autoridade. Diz assim: Senhor Jesus, eu tomo uma posição nessa noite e digo: chega. Chega de toda e qualquer paralisação na minha vida. Eu não quero mais. Eu sou livre. Verdadeiramente. Jesus me libertou. E para a liberdade eu fui chamado. Por isso eu tomo posição hoje. Me levanto como servo de Deus. Me levanto como escolhido de Deus. Me levanto como filho de Deus. E creio, Deus, que verei a minha vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus.